intimidade e o que é a intimidade bíblica, né? E como Deus vê esse assunto e qual a importância desse assunto. E hoje eu quero começar aqui num texto que eu amo muito, 1 Samuel, capítulo 19, com a alma amargurada, capítulo 1, verso 19, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Fez o seguinte voto: Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha jamais passará a cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você estará embriagada? Deixe de beber vinho. Mas Ana, ela respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramarei a minha alma diante do Senhor. Não pense tu, servo, tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, porque o Deus de Israel irá te conceder o pedido que fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Essa versão Almeida século XXI ama essa tradução bíblica. Ela é mais contemporânea, porém, ela não tira a literalidade do texto. Se você não tem muita facilidade com a Bíblia, essa talvez seja a melhor versão atualizada para se estudar. Almeida século XXI. Muito, muito boa essa Bíblia. Eu amo meditar nela. Mas vamos lá. Intimidade. O que esse texto tem a ver com intimidade? O que esse texto ele vai falar sobre a intimidade? A intimidade na Bíblia, para mim, para você, ela vai sempre apontar para a adoração. A forma de se encontrar com Deus e de ser encontrado por Ele, ela sempre vai partir da premissa de adoração. Adorar a Deus com ações, com orações, sempre com ações de graça, de louvores, de liberdade na presença de Deus. E nós vamos falar desses assuntos essa semana e vamos mergulhar um pouco mais, uma teologia um pouco mais profunda, falando sobre os níveis de adoração e os níveis de intimidade. Então, se eu falar adoração e intimidade, ambas as coisas vão estar bem relacionadas, até porque todas as vezes que você adora a Deus, você se relaciona com Ele, você sempre vai entregar algo e Ele sempre vai te dar algo. É simultâneo. E por que eu usei esse texto? Porque esse texto tem sido o texto que Deus tem falado comigo sobre intimidade nesse tempo. E por quê? Bom, vamos lá. Vamos começar por alguns princípios aqui. Por que Deus respondeu Ana? Só agora. Se você ler o conteúdo aqui do capítulo 1 inteiro, você vai descobrir que, cara, esse contexto aqui que está acontecendo, a Bíblia vai falar que Eucana, marido de Ana, dava por Penina uma porção e dava por ela uma porção dobrada, porque ele o amava mais. E por amá-la mais, tem alguém com o fone ligado aí? E a irmã Márcia está com o fone ligado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Desativei. Aí. Ele dava porção dobrada por Ana e por Penina não. E interessante é que se você ler o contexto, vai estar escrito que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Então, como pode, nesse momento, Deus abrir aquilo que ele fechou? E por que Deus fechou?
E por que às vezes, na nossa vida, as portas se fecham? Por que às vezes não sai do jeito que esperamos? Por que às vezes não sai da maneira que achávamos que deveria de ser? Bom, todas as vezes que as portas se fecharem, entenda, é um convite de Deus para que você se aproxime. É interessante que Eucana, marido de Ana, fazia anualmente votos ao Senhor por ela. E ela não engravidava. Por quê? Porque Deus não quer que os outros façam aquilo que é para você fazer. Enquanto Eucana fazia a oferta, adorava o Senhor, Ana nunca viveu um milagre. E vai ter coisa que teu marido não vai poder fazer. Teu pastor não vai poder fazer. Vai ter coisa que teus pais não vai poder fazer. A gente acostuma, ora por mim. Alguns mais antigos, reza por mim. Faz por mim. Só que não adiantava. A níveis de milagre que você não vai vir pela intimidade dos outros. Há níveis de milagre que você só vai viver o dia que você entender que ninguém te deve nada e que Deus fechou as portas para que você fosse até Ele. Enquanto Ana dependia das ofertas de Eucana, ela não engravidou. Mas o dia que ela se entregou, as coisas começaram a acontecer. Muita gente, eu já ouvi por muitas vezes nesse texto, que Deus deu um filho para Ana para esfregar na cara de Penina. Porque o contexto é que Penina tirava sarro de Ana, porque ela não podia engravidar. Então, nós que somos almáticos e não pneumáticos, e o que é ser almático? Você vive a partir dos seus sentimentos e emoções e não a partir do teu espírito, não a partir dos propósitos de Deus. As pessoas são muito almáticas, emocionais demais. Tudo que elas veem, elas pensam em vingança, fofoca, falar de mim e por aí vai. Pessoas desse tipo não prosperam na vida, porque elas sempre vão ter um culpado dos seus problemas. Enquanto Ana olhava para Penina, ela não engravidava. E eu posso te dizer claramente que Deus não deu filho para ela, não deu um milagre para ela só para esfregar na cara de Penina, porque Deus não entra nas nossas briguinhas humanas. Deus, ele tem um propósito para tudo aquilo que ele quer fazer. E quando ele acha alguém disponível para o propósito dele, então Deus achou alguém para revelar a vontade dele na terra. Quando ele acha isso, ele vai fazer coisas sobrenaturais. Se Deus não quisesse que Ana, se Deus quisesse que Ana engravidasse, ele não tinha fechado a madre dela. Foi Deus que fechou. Então, Deus não se importava com a vergonha que ela passava. E eu abro um parênteses aqui para te dizer, meus queridos, Deus não tem dó de você. Eu sei que você quer que Deus tenha, e Deus não tem. Deus não tem dó da tua pobreza, Deus não tem dó da tua miséria, Deus não tem dó das tuas dores, não. E quando a Bíblia diz que Deus se compadece, e Deus nunca se compadeceu de algo que ele não fosse resolver. Quem tem dó só tem um sentimento inútil que não muda a vida de ninguém. Deus não tem dó, até porque Deus nada tem falta. Então Deus não vai olhar para você nunca com dó. Então não tente ir ao céu, buscar coisas por sentimentos, como Deus vai ter dó de mim e vai fazer algo. Não. Vá ao Senhor confiando que ele já fez algo. Vá ao Senhor confiando que o que ele já fez, tudo que você precisa agora é se conectar ao que está feito, para que você viva. E aqui, se conectar, entra adoração e intimidade. Ana não se conectava, porque quem se conectava era Eucana. E o que Deus queria não era Eucana, era Ana. O que Deus queria era Ana. O que Deus quer é a Alice, a Grace. O que Deus quer é a Andréia. Se Deus quisesse outra pessoa, ele não teria fechado algumas portas para que você olhasse para o lado correto. Sempre que Deus fecha uma porta, outra porta está se abrindo. O problema é que nós nos apegamos às portas que fecham e não olhamos com os olhos que Deus quer
que olhemos, e se você olhar, você vai descobrir que há coisas novas aí diante de você. E se vocês se entregarem em adoração e intimidade, vai se revelar. Deus não é um Deus que explica nada para ninguém. Jó queria que Deus tivesse dó dele e contou toda a história dele para Deus. Amaldiçoou até o dia que ele nasceu. E sabe qual foi a resposta de Deus? Jó, onde você estava? Deus não deu satisfação. Deus não se explica. Deus, ele se revela. Deus nunca vai explicar o porquê que você está passando as coisas. Tem gente que vai a Deus dizendo, Senhor, eu não entendo, e nem vai entender. Deus não quer que você entenda. Deus quer que você creia. O problema é que nós queremos entender e perdemos tempo tentando entender as coisas. Não tente entender os processos. Creia que se ele te deu, é porque você é mais do que vencedor sobre isso. E isso é um caminho para a intimidade. Não para que você morra, mas para que ele se revele. Se o teu milagre fosse pequeno, não havia necessidade de Deus se revelar, porque ele não seria glorificado. Mas como o teu milagre é impossível, você nem tem como entendê-lo, quando acontecer, você vai ter que dizer que foi Deus. É aí que ele entra. Então, voltando aqui. Por que Deus deu um filho para Ana? Foi por vingança, Penina? Não. Porque tudo que você compete, você se torna semelhante. Se você compete com alguma pessoa, você vai se tornar semelhante a ela. Não tenha competições. Deus não vai fazer, mas fez com o irmão, não faz comigo. Deus não entra nesse jogo. A cada um Deus tem uma porção. Não cobice a porção dos outros. Deus não deu um filho para Ana por isso. Enquanto Ana se doía, Samuel não vinha. Enquanto Ana ficava revoltada com como se diz, os ataques de Penina, Samuel não vinha. E por que eu estou te falando isso? Porque enquanto você tiver com cabeça para fofoca, com cabeça para que parente está falando, com cabeça para que os outros estão achando, não vem o teu milagre. Porque não são os outros que vai trazer teu milagre. Todas as vezes que Deus permitiu perseguição na Bíblia é porque ele queria se revelar de uma forma nova. Então, enquanto você der atenção para as peninas da sua vida, não tem como Samuel vir. Enquanto você der atenção para as peninas da tua vida, não tem como teu milagre vir. Silencie hoje as peninas. Eu não sei qual é a tua, mas silencie essas vozes, para que a voz deles se revele e seja limpa. Para que a voz dele se revele e seja limpa e você ouça bem o que Deus está falando, você tem que silenciar as outras vozes. E o problema é que são muitas vozes que falam na tua cabeça e é por isso que teus milagres não vêm. Você quer agradar a todos e o teu milagre vai desagradar a todos. Enquanto houver um adversário, você nunca vai olhar para Deus, você vai olhar para o adversário. Tem gente que não vive milagre porque fica olhando para a Penina. Não olha para Deus, não busca intimidade com Deus. Não, fica olhando para as pessoas que fazem mal. Fica olhando para as pessoas, é sempre as pessoas. O problema é as pessoas, é sempre as pessoas. Não, o problema é você. Não são as pessoas. É você que dá ouvido para as vozes em vez de olhar para o mestre. O papai está te chamando para algo sobrenatural. Você não pode aceitar que vozes roubem você dele. Ele quer levar você para um nível de intimidade profundo. Um nível de intimidade profundo. Bom, enquanto havia disputa, não houve milagre. Quem fica brigando, tem tempo para ficar discutindo com os outros, não tem tempo para viver milagre. Decida hoje parar de discutir. É discussão, se resolvesse alguma coisa, tinha gente aqui que estava rico. Que discute muito, resolve pouco. Fala demais, produz menos. Para de falar tanto, começa a produzir mais. Para de dar atenção para os outros, começa a dar atenção para o Deus que está te chamando para viver um milagre. O dia que
Deus fez o milagre, a coisa foi tão profunda, tão poderosa, tão maravilhosa, que não houve mais motivo para briga. O dia que você parar de ficar olhando para brigas, você vai viver o teu momento sobrenatural e não vai ter mais motivo para ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Eu não sei se serve para todos, mas Deus deve estar falando com alguém. Bom, vamos lá. Por que então Deus resolveu dar um filho, fazer o milagre de Ana acontecer? Foi por dó de Ana? Não. Foi porque ele queria esfregar algo na cara de Penina? Não. Foi porque Eucana fez muitos sacrifícios? Não. Foi por dois motivos. Primeiro, esses dois motivos andam sempre juntos: sacrifício e adoração. Sacrifício e adoração na Bíblia não andam separados. Você não vai achar um versículo bíblico com a palavra adoração que não tenha sacrifício junto. E não vai achar uma palavra que tenha sacrifício que não tenha adoração envolvida. Que adoração é sacrificar. Agora, antes que você pense que sacrificar é fazer uma oferta que te custe, isso também pode entrar como sacrifício, não é isso que eu estou falando. Sacrificar é, olha, eu vou ficar 25 horas direto, sem comer, de joelho no chão. Não é isso que eu estou falando. Não é esse tipo de sacrifício. Porque esse sacrifício é sacrifício de tolo. Na verdade, todos nós, a todos os instantes, estamos sacrificando. Se existem 5 caminhos e você escolhe um, você sacrifica 4. Se você quer ir para a direita, você sacrifica a esquerda. Se você quer ir morar no centro, você sacrifica o bairro. Se você quer ir morar no bairro, você sacrifica o centro. Se você quer ir para a esquerda, sempre haverá um sacrifício para a direita. Então, todas as escolhas vão sacrificar. E Ana, aqui, ela começou a fazer algo. Ela sacrificou. Não foi Eucana agora. Não foi outras pessoas agora. Foi a própria Ana que decidiu sacrificar. Ela começou sacrificando a opinião de Penina. Ela começou sacrificando as adorações que Eucana fazia. E ela passou a entender que o sacrifício tinha que ser dela. Então, Ana diz que se um menino viesse, esse menino seria de Deus. Tudo aquilo que você dá para Deus, tudo aquilo que você entrega para Ele, isso é adoração. E todas as vezes que você entregar algo, ainda que te custe, a Deus, eu tenho certeza que nesse momento Ele vai se revelar. A intimidade começa na entrega. A intimidade começa na disponibilidade de um coração em se entregar para que Deus possa vir e fazer o que Ele quer fazer. Quando Ana não dependeu mais de sacrifício de Eucana e ela sacrificou, então Deus veio responder ela. Eli olhou para ela e quando viu que o que ela fazia não era, ela não estava embriagada, mas ela estava derramando sua alma, então o milagre veio. Quando o sacrifício for seu e não de mais ninguém, e que você sacrificar as demais coisas para estar na santa presença, eu te garanto, ele virá e você viverá um milagre sobrenatural. Deus está disponível a todo momento para liberar milagres. Por exemplo, agora ele pode vir sobre você, desde que você esteja disponível, desde que você sacrificou o teu sono. Tem pessoas que poderiam estar dormindo agora, mas você sacrificou o teu sono para estar aqui. Sempre haverá sacrifício, meu irmão. Todos os momentos nós sacrificamos. Já que sacrificamos a todos os momentos, o que devemos fazer como bons sacerdotes? Saber os melhores sacrifícios. Quais sacrifícios são os corretos? Alguns como silencia a voz do demônio na tua vida. Silencia a voz dos que te perseguem. Na verdade, ame os que te perseguem. Porque toda penina que aparece na sua vida aponta para uma promoção que Deus quer te dar. Toda perseguição traz consigo revelação. Toda vez que Deus permite perseguições, seja no teu trabalho, seja na tua igreja, seja onde quer, dentro da sua casa,
Deus está apontando para um novo nível de revelação. Então, feche os seus olhos, para de resmungar e agradeça as Peninas, porque elas são responsáveis pelos teus Samuéis. Agradeça as Peninas, porque elas te tiram da zona de conforto e te fazem sacrificar diante do Senhor. Você está distante, Deus vai mandar alguma Penina para que você volte para os pés dele, para que você volte para a intimidade com o Abba Papai. Eu já estou tomando umas aqui já, meu Deus do céu. Eu amo esses devocional, porque ele senta aqui do meu lado, eu já começo a ficar doido aqui. Bom, enquanto os outros fizerem por você, não vai funcionar. Você precisa ser um sacerdote. Você precisa sacrificar. Você precisa querer mais do que Eucana. Você precisa querer mais do que os outros. Eu sempre digo isso para minha filha Isabela. Isabela, eu sou um pastor, mas eu não posso sacrificar por você. Isabela, o papai lê a Bíblia, conhece muita coisa, mas eu não posso conhecer por você. Você precisa ter o teu encontro. Você precisa ter a tua revelação. Você precisa conhecer por si a Jesus. E aqui tem muita gente que está acostumada a conhecer Jesus pela pregação do YouTube, a conhecer Jesus pelo que os outros falam. Não queira conhecer Jesus pelo que os outros falam. Jesus quer se revelar a você. Bom, eu tenho 4 minutos e eu preciso concluir esse tema para a gente amanhã dar continuidade. Concluir essa meditação aqui. Então vamos lá. Por que, então, Deus deu um milagre para Ana? Primeiro, sacrifício, adoração. Sacrifício, adoração. Por esses 2 motivos. Por quê? Eu estava fazendo um devocional nesse texto com a Isabela, e estava eu, a Isabela e a Nayara, e nós estávamos aqui, cada um falava uma coisa sobre esse texto, e eu fiz essa pergunta: por que Deus, que tinha fechado a madre de Ana, resolveu dar um filho a Ana? Então a Isabela diz: eu sei por quê. Eu disse: por quê, filho? Aí ela falou assim: porque Deus olhou para ela, ele não aguentou, papai. Falei: como assim? Ela disse: ele não aguentou, uai. Bem mineira. Mas como, filha? Pai, ele viu o coração dela e ele não aguentou. Nesse momento, Deus falou exatamente isso. Porque no Salmo 51:17, sacrifícios aceitáveis para Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, porque Deus não desprezará esse coração quebrantado e arrependido. Uau! Ele não aguenta. Ele diz que o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. Sacrifícios, como o salmista diz, sacrifícios agradáveis, não são, pastor Lenilson, um tanto de cabrito que você mata, ou a oferta do sei lá o quê. Não, é um coração disponível. Sacrifícios aceitáveis é um coração disponível, alguém que se disponibiliza para que Deus venha e faça nele algo. Naquele dia, Ana expôs o coração dela. Ela disse isso para ele. Ela diz: a minha alma, o coração é a alegoria da alma. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre sentimentos, vai falar sobre a alma, ela vai apontar para a alegoria do coração. Então, o dia que Ana entregou o coração, Deus entregou Samuel. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. E se ele entrar, teu milagre vem junto. Deus está te convidando para uma semana de intimidade. Eu te convido a acabar isso aqui, você que pode, tome um café com ele. Não ouça a minha ministração, deixa ele te ministrar. Adoração e intimidade andam sempre junto. Se você souber sacrificar as coisas para estar com ele, ele está disponível a estar com você. Ele não resiste
O Pai procura aqueles que são verdadeiros adoradores. E o que são verdadeiros adoradores? Não é verdadeiro no sentido de ter um caráter irrepreensível. Não é isso que o texto está dizendo. Porque às vezes toda a verdade que você tem para entregar para ele são suas mazelas. Mas melhor entregar suas mazelas para ele do que na mesa de um boteco. Melhor entregar suas mazelas para ele do que a um copo de cachaça. Melhor entregar suas mazelas a ele, que pode resolver, do que para teus amigas e amigos que nunca tem nada além de críticas para te falar. O Senhor quer que você, como Ana, derrame o coração na presença dele, porque isso é o incenso do crente. Isso é o incenso dos filhos. Um coração quebrantado. Alguém que diga, Senhor, eu não sou o melhor, eu não sou a melhor, mas está aqui um coração. E Deus, ele aceita o teu pecado para te entregar a justiça. Deus aceita a tua dor para te entregar o refrigério. Deus aceita a tua miséria para te entregar a tua prosperidade. Deus aceita qualquer coisa que você entregue de verdade. Tem muita gente que acha que adorar em espírito e em verdade é ficar fazendo sons com a voz, Deus, meu Deus. Não, não, isso os fariseus também faziam. O que Deus está procurando são algumas Anas que se derramam, que não conseguem nem falar, que só mexem os lábios, mas expõem o seu coração. E quando Deus acha essas Anas, ele vem. E o milagre vem junto. O que eu quero dizer é que quando Deus acha alguém disponível a sacrificar em adoração, entregando-se para a intimidade, essa intimidade vai fecundar o milagre. Por que eu usei o texto de Ana? Porque a adoração na Bíblia, ela parte de conhecer a Deus. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Conhecer a Deus em níveis profundos. A Bíblia nos ensina que a intimidade profunda gera fecundação no Espírito. Sabia disso? Pois é. Vai aprender essa semana. Do que é receber a preciosa semente. O que é isso? Vai ser demais. E tudo parte da primícia de literalmente engravidar de Deus. E tem homens e mulheres que vão sair dessa live hoje grávidos. Não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Vão sair de posse do seu milagre. Porque estão entendendo que não é tuas lamúrias e nem ficar resmungando por ninguém. É se entregar totalmente para que ele venha. E ele virá. Quando Deus viu o coração de Ana daquele jeito, lembre-se sempre da fala da Isabela, ele não aguentou. Então, quando ele não aguenta, o próprio Deus que fechou, abre. O próprio Deus que não tinha Ana perto dele, quando teve, esse mesmo Deus trouxe milagres para Ana, tão poderosos, que Penina tinha vários filhos, mas Ana teve um filho chamado Samuel. Você não conhece o nome dos filhos de Penina, mas você conhece o nome do filho de Ana. Porque o teu milagre, ele vai impactar gerações. Vão conhecer o teu milagre. Sabe, Ana não teve só Samuel. Ela entregou Samuel. E Samuel não era um levita, porém se tornou um sacerdote. Samuel, ele não tinha expectativa nenhuma de ser um juiz, porém se tornou um juiz. E Samuel não tinha, ninguém por chegaria nele diria que ele era um profeta, mas ele foi um profeta. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Sabe o que eu quero te dizer? Tuas bênçãos serão recalcadas, sacudidas e transbordantes. Será 3 em 1. Aquilo que você adquire na intimidade nunca tem uma só face. Sempre é recalcado, sacudido e transbordante. Ana teve 5 filhos. Samuel foi o primeiro. E o número 5 na Bíblia aponta para a graça. Tudo aquilo que você recebe na intimidade vem da preciosa graça. Não vem porque você merece, vem porque você se entregou.
Não tente merecer, tente se entregar. Tem muita gente querendo ser perfeito para agradar a Deus, achando que isso vai trazer sobre ele alguma coisa. Você não precisa ser perfeito, porque o mérito não pode ser teu. Será da graça. Será da graça. Bom, estamos começando essa semana de milagres. E eu desejo a vocês milagres criativos e níveis altos de intimidade. Que o Senhor os desperte para uma intimidade mais profunda e que, assim como Ana, vocês mergulhem o coração de vocês nas águas profundas do Santo Espírito, até que de lá o milagre seja liberado e você viva aqui na terra aquilo que recebeu no céu. Que seja aqui na terra assim como está sendo no céu. Deus os abençoe. Amanhã, 6h30, vamos falar sobre Oséias.